Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de filosofia do projeto. Eu queria lembrar que esses vídeos aqui estão sendo sempre embasados com as notas de aula do professor, que está fazendo um trabalho excepcional. Todos os professores estão fazendo um trabalho excepcional nesse tempo difícil, então queria trazer aqui mais na segunda aula sobre Kant, e é liberdade. Eu acho que eu citei na primeira aula de iluminismo, que era também, além de razão, liberdade também uma das palavras-chave desse movimento, e liberdade se associa muito com esclarecimento, e veremos por que disso. Mas antes, na primeira, pulei tudo aqui, uso privado da razão e uso público. Nós teremos esses dois assuntos, provavelmente vocês já devem estar um pouco atenados com isso, mas eu queria antes dizer uma coisa, que o uso público ele deve ser livre, e só ele pode gerar o esclarecimento dos indivíduos. Ou seja, o uso público é essencial para o esclarecimento, para o triunfo da razão, para a saída de uma condição de minoridade para a condição de maioridade, da saída da tutela, do controle para a autonomia da razão. Perfeito? Então vamos lá, vamos discutir sobre o uso público da razão e o uso privado da razão. Eu vou dar um exemplo depois ainda, porque eu já posso encaixar os dois em um exemplo só, que é o exemplo que o professor e o próprio Kant deu, O Kant ele define o uso público da razão como aquele feito de forma livre perante o mundo letrado. E é muito interessante lembrar desse mundo letrado aqui, que vai ser importante daqui a pouco. E o uso privado da razão é aquele exercido por alguém em um posto, uma função civil, uma profissão, no qual é necessário obedecer ordens, é necessário obedecer um regulamento. Ou seja, o uso privado da razão é aquele da profissão. Você tem que estar, você necessita de obedecer a regra da instituição. Você não pode agir de algumas formas. E eu coloquei alguns exemplos que eu peguei da própria nota de aula, então não é meu, é do professor, e eu acho que é de Kant também. Então, acho que é. E ele usa que é do sacerdote, que no seu ofício ele deve pregar os ensinamentos da igreja, conforme ele aprendeu na sua formação, certo? Ele tem que pregar daquele jeito ali. Mas nada impede que ele faça uma carta escrevendo sobre algumas mudanças, sobre algumas falhas que o clero está tendo. Então ele pode fazer essas críticas utilizando essa carta. Ele não pode utilizar-se do seu posto, do seu cargo de clerical para realizar isso, ok? Aqui, outro exemplo é o pagamento de impostos. O cidadão ele não pode negar o pagamento dos impostos, mas ele pode fazer uma crítica, ele pode expressar publicamente sobre a injustiça e a improcedência da cobrança desses impostos. Então, eu acho que ficou um pouco claro, porque tem que ver muitos exemplos. Eu acho que fazendo exercícios você decora mais isso, você aprende isso na realidade. Então vamos aqui para a nossa parte final dessa aula, que é: vivemos uma época de esclarecimento? A pergunta fez para Kant, era bater um ponto ali no final, me desculpem. E ele fala que não, nós vivemos uma época... Calma, eu botei, vivemos uma época de esclarecimento, é a resposta, então tá certo. Não, desculpa, a pergunta é: vivemos uma época esclarecida, perdão. E ele diz que nós não vivemos uma época esclarecida, mas de uma época de esclarecimento, onde o homem começava a utilizar-se da razão, começava a questionar esses princípios, ok? E aqui ele começa a pensar por conta própria, sem ser tutelado, para sair dessa minoridade que ele se impõe ou que as instituições o impõem, ok? Então é isso que a aula acaba. Se não entendeu muito o uso público e os privados da razão, é interessante pesquisar um pouco, fazer alguns exercícios e aprender esse conteúdo, Então é isso. Eu queria agradecer aí e vamos lá, continuar os estudos. Obrigado.